Muito bom dia, minha gente. Que Deus abençoe o meu Pai Todo-Poderoso. Abençoe a todos nós. Santíssimo Pai de todo poder, acompanhe nós para o que quer que seja. É o seguinte, minha gente, eu vou ler aqui Apocalipse. Uma pessoa que dormiu, sonhou e contou com os sonhos que sonhou, porque quem já morreu não conta sonho nenhum. Então foi uma pessoa que dormiu, sonhou e contou desse jeito. Apocalipse, primeiro capítulo, versículo 9. Eu, João, irmão vosso, companheiro nas tribulações no reino, nas perseveranças em Jesus, achei na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus. Achei em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo que vem, escreve em livros e manda as 7 igrejas, Éfeso, Mira, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É o seguinte, minha gente, esse aqui é o livro das pessoas adoradoras. Vocês estão adorando dores, vejam bem. Vejam bem em que eu quero chegar lá. Esse é o livro de Apocalipse, o livro de Cristo. Vejam só as contradições. Carta da igreja em Efésio. Vejam bem o que é que vocês estão adorando. Se não é mesmo a dor e o sofrimento, não se adora a dor nem sofrimento. Vocês adoram porque vocês... Aí diz assim, o anjo da igreja de Efésio escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, quem anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, conheço as tuas obras, tanto os teus labores como a tua perseverança, e quem não pode suportar homens maus, e quem pudesse provar os que si mesmo se declara apóstolo e não são, e achaste mentirosos, porque adora os mentirosos, achando mentirosos. Isso não é coisa boa, meu amigo. Isso é sofrimento. Deus não existe sofrimento nenhum, lá só existe glória. Isso aqui é sofrimento que vocês estão adorando. Então, vamos para Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. A carta à igreja em Esmira. Aí diz assim: a anjo da igreja de Esmira escreve estas coisas. Diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Ué. Ninguém nunca morre para tornar a viver. Conheço as tuas tribulações e as tuas pobrezas. Mal tu és rico e blasfema do que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Meu amigo, vocês estão adorando isso? Meu amigo, isso aqui foi um cara que a sonhou no inferno e está contando para vocês e vocês estão adorando. Aí diz a carta da igreja em Pérgamo. Apocalipse 2, versículo 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve, o anjo da igreja de Pérgamo escreve estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitais, onde está o trono de Satanás, a quem conserva o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Astípras, minhas testemunhas, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. É isso que vocês estão adorando, rapaz? Pelo amor de Deus, meu amigo, não. Esse é o livro de Cristo. O livro de vocês adorar, eu já falei, é de Gênesis. Vocês adoram esse livro porque vocês querem, vocês gostam de ver uns aos outros sofrendo, é por causa disso que vocês adoram esse livro. Aí vamos para a carta da igreja em Tiatira, a igreja de Tiatira. Eu estou lendo as 7 igrejas da Ásia, já estou em Tiatira. Apocalipse 2, versículo 18. Aí diz assim: o anjo da igreja de Tiatira escreve estas coisas. Diz ao Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e a tua última obra mais numerosa do que és as primeiras. Meu amigo, tem muita coisa, mas eu vou ler só até aqui, porque senão o tempo não dá. Aí diz, a carta à igreja em Sadre. A carta à igreja em Sadre.
Apocalipse 3 primeiro, versículo 1, o anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheço as tuas obras, que tem nome de que vive e estás morto, de quem vive e estás morto, se vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado entregue as tuas obras na presença do meu Deus. Essa eu ofereço às pessoas lá do lugarzinho que eu vi, aqui de uma cidadezinha aqui do interior. Ofereço a vocês essas coisas de Apocalipse. Então, aí assim, minha gente, já estou aqui na sexta carta à igreja em Filadélfia. Quer dizer, Apocalipse capítulo 3, versículo 7. O anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas, diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Quem tem pouca força, entretanto, guardaste as minhas palavras e não negaste o meu nome. Isso é Apocalipse. As 7 igrejas da Ásia, vou ler a última, a 7ª, que é Apocalipse 3, versículo 14. A carta à igreja em Laodiceia. O anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas, diz o Amém, o testemunho fiel, o verdadeiro príncipe da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem é frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente, assim porque é o morno e nem é quente nem frio. Estou a ponto de vomitar da minha boca, pois diz é rico e abrastado e não preciso de coisa alguma, nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eu adoro um livro desse, rapaz. Só adoro você, porque eu mesmo não. Olha, aí está escrito aqui, rapaz, nesse livro de Mateus. Mateus aqui no nosso Brasil é um palhaço. Mateus Apocalipse, o livro de Cristo. Aí, gente, falando sobre o Cordeiro. Agora veja se isso é coisa de Deus, minha gente. Não tem Deus, não existe sofrimento nenhum, minha gente. Vamos esquecer o sofrimento e deixar isso de lado. O Cordeiro abre o selo primeiro, o primeiro selo. É Apocalipse 6, versículo 1. Vi quando o Cordeiro abriu 1, 2, 7 selos, eu vi 1, 2, 4 selos, dizendo como se fosse voz de trovão. Vem, vi então. E eis um cavalo branco, eis os seus cavaleiros, com um arco, e foi-lhe dando uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. E o segundo selo é Apocalipse 6, versículo 3. Quando havia o segundo selo, ouvi o segundo selo vivente dizendo, vem que saiu outro cavalo vermelho, e aos seus cavaleiros foi-lhe dando tiras de paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Isso nunca aconteceu, minha gente, nem vai acontecer. Antes disso acontecer, o cabra já está morrendo só de medo, minha gente. Isso aqui foi um cabra, porque quem já morreu não escreve nada, nem manda para ninguém. Isso aqui foi um cabra que dormiu, sonhou, escreveu. Isso não acredite não. O terceiro selo, vamos para o terceiro selo, Apocalipse 6, versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro selo vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e os seus cavaleiros com uma balança na mão. E ouvi um como de voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Meus amigos, isso não é coisa de Deus não, meus amigos, pelo amor de Deus. O 4 selo, quando o Cordeiro abriu o 4 selo, ouvi a voz do 4 selo vivente dizendo, vem, olhei, e eis o cavalo amarelo, e os seus cavaleiros, sendo este chamado morte, o inferno estava seguindo. Eu fui-lhe dado autorizado sobre os 4 partes da terra para matar a espada pela fome, como a mortandade e por meio das feras da terra. Olha, se fosse eu dizendo isso era mentira, mas como está no livro, vocês não vão me chamar de mentiroso. Estou lendo o que estou vendo aqui. É velho